Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode fazer para acelerar a lei da atração na sua vida e realizar aquilo que você precisa de uma forma mais rápida, tá? Então, se isso te interessa, vem comigo que a gente vai falar sobre isso já. E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Eu sou o Daniel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pra vocês. Já se inscreve no canal aí, deixa seu like, rumo aos primeiros 1000 inscritos e vamos falar sobre esse tema aí. Eu tava vendo um podcast do Marcos Palhares e me surgiu a ideia para esse vídeo, então... Se você estiver interessado em saber como foi essa entrevista, Marcos Palhares no podcast Vênus, tá? Foi uma entrevista bem legal. Tem um monte de coisas, fenômenos, né, nesse podcast. Um monte de coisas na história do Marcos que eu achei interessante. Que vai falar sobre lei da atração, vai falar sobre lei da vibração, vai falar sobre lei do mínimo esforço, vai falar, sabe, sobre lei da intenção. Tem várias leis acontecendo, várias coisas ali que... me deram insights para gravar esse vídeo para vocês. E dessa entrevista aí, se você tiver curiosidade de saber, procura aí que você vai ver. Eu tirei a ideia para esse vídeo. Por quê? Se você tem interesse em lei da atração, se você tem interesse em saber como que funciona, como que são as coisas, como que você pode acelerar processos, existem algumas coisas que você tem que fazer. E se tratando de lei da atração, é lei ação, né? Da atração, a ação. Então você mais... do que pensar, do que imaginar, do que sentir, é um combo de coisas que você tem que fazer, e uma delas é entrar em ação. Então, pensa o seguinte, nessa entrevista o Marcos disse que ele tem a vontade, né, o desejo de ser astronauta. Ele já fez várias coisas para que esse desejo aconteça, então ele já está numa lista lá de 200 e poucas pessoas, ele está no número 250, digamos assim, para ser o próximo cotado a sair desse plano terreno aqui, tá? Então, assim, e o que ele fez? Ele já tá nessa luta, nessa batalha, nesse desejo de fazer uma viagem espacial há muito tempo. Só que há muito tempo ele também faz coisas para que isso se realize. Então ele percebeu o seguinte, olha que interessante, essa é uma visão muito certa sobre lei da atração, sobre como você pode acelerar a lei da atração para o seu caso, no seu objetivo. Então, vamos imaginar como, Marcos, que você queira viajar para a Lua. A questão é, quais são as pequenas coisas, ou as coisas, costumes, hábitos, enfim, pensamentos, ações que você tem no seu dia a dia que está te levando para ter aquele objetivo maior? Quais são as pequenas coisas que você faz que estão direcionando você no dia a dia para ter aquela conquista maior que você quer ter, tá? Então, pensa comigo. O que o Marcos disse, para você que não vai ver o vídeo lá, precisa de um resumo? Ele disse o seguinte, ele tem essa ideia de fazer essa viagem espacial. E como ele quer fazer essa viagem espacial, o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer coisas que fossem trazendo para ele uma bagagem, um conhecimento, para quando ele fosse fazer essa viagem, ele já estivesse preparado. Então, por exemplo, ele vai fazer curso de aviação, ele foi fazer vários testes de viagem fora da atmosfera, para poder ver como é que era a sensação, ver como é que eles faziam, enfim, vê lá a entrevista que vai ser melhor explicado para vocês, não entendo muito bem sobre isso, mas fato é que ele começou a fazer pequenas coisas para gerar aquela intenção maior que era ir para o espaço. Então, ele fez vários voos que simulavam ele no espaço, né? Então, como que ele ia se sentir, o que ele ia ter que fazer, qual é o processo que ele ia ter que fazer, quais são as regras, quais são, enfim, as coisas que ele ia ter que pensar, como ele ia ter que pensar, o que ele ia ter que levar, deixar de levar, como ele ia se sentir, enfim, ele começou a fazer coisas, ele começou a ter pequenas ações, pequenas atitudes, ter pequenos passos na vida dele com a intenção maior de ir para o espaço, mas que não se limitou a somente, eu não consigo ir para o espaço, eu nunca vou conseguir. Não, o que eu posso fazer hoje para que, quando isso acontecer, olha só a visão, quando isso acontecer eu já esteja preparado. E é basicamente esse lance, essa pergunta que você tem que se fazer. Quais são as coisas que você está fazendo, pequenas coisas no seu dia a dia, que estão fazendo com que as coisas, o universo se movimente para você realizar aquilo que você deseja. Olha só, quando o Marcos começou a visualizar essa viagem dele para o espaço, ele não tinha no primeiro momento a ideia de que isso poderia acontecer. Ele tinha a ideia íntima, a crença de que isso poderia acontecer. E as coisas que ele faz para que isso aconteça, tipo, já testam
para o universo que ele quer muito aquilo. Então, ele não tinha num primeiro momento essa ideia de que, isso realmente pode acontecer. Ele só tinha uma ideia mental, um desejo, sabe? Uma crença, como eu disse. Então, é essa crença que faz ele fazer essas pequenas coisas. Então, eu vou fazer aula de aviação, eu vou ir para a atmosfera de um outro jeito, já que eu não posso ir com uma nave, eu vou com um avião, eu vou pular de bungee jump, vou pular de asa delta, vou pular de paraquedas, vou fazer pequenas viagens com aviões caça, vou fazer todas, sabe, movimentos que vão me trazer desconforto, que, sabe, tudo isso pensando, de caso pensado em que se um dia acontecer aquilo, de ele viajar para o espaço, ele já estaria preparado. Então, muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque você não está se preparando para ter aquilo que você deseja. Você não está fazendo pequenas ações. E o segredo está nas pequenas ações. Então, quando eu vou numa concessionária, por exemplo, converso com a pessoa que está vendendo, entro no carro, visualizo, pego, faço, sabe, sinto o cheiro, sinto ali, me visualizo dirigindo aquele carro, mesmo sem ter a possibilidade, num primeiro momento, de comprar, eu tô trazendo, eu tô tirando de um campo visual e trazendo para um campo de realidade. Então, toda vez que você se sujeita a isso, que você pratica isso, é como se você estivesse dizendo para o universo, eu acredito que isso vai acontecer. E a crença é o poder maior que você pode ter. Então, quando você acredita que isso pode acontecer, coisas vão começar a acontecer ao seu redor, circunstâncias, situações, já falei muito sobre isso, para que você tenha aquilo. Mas quais são as pequenas coisas? Então, não negligencie nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo bem simples, eu quero escrever agora meu primeiro livro. E quais são as pequenas ações, costumes, hábitos que eu tenho que ter para que um dia isso se realize? Eu talvez não tenha nesse primeiro momento a ideia de que isso possa acontecer, nesse primeiro momento de como isso vai acontecer, mas eu tenho a ideia de que isso pode acontecer. E aí eu sento todos os dias, escrevo um pouquinho, eu já comecei a ter contato com pessoas que escrevem, eu já comecei a fazer alguns cursos, estudar algumas coisas pelo YouTube de como que é escrever, como que eu poderia escrever, o que eu poderia falar, como que eu poderia me portar, enfim, várias coisas, quais programas que eu poderia usar para fazer uma capa, quais seria um bom título, sabe? Eu comecei a trazer para minha atmosfera, para o meu dia a dia, pequenos costumes, pequenos hábitos que vão me levar e vão levar ao sistema, né? Entender, né, que eu quero aquilo, levar o universo a entender que eu quero aquilo. Então, quando o universo entende que você está se propondo, que você está se comprometendo, que você está fazendo todos os dias dando os pequenos passos para que você atinja aquele objetivo, vão começar a acontecer situações, circunstâncias, coincidências, sincronicidade, para que você possa realizar o teu desejo. Mas o universo tem que entender que você está querendo, que você está preparado, que você tem a crença de que aquilo é real e pode ser real na sua vida muito em breve. E aí o segredo é fazer pequenas coisas que vão te levando dia após dia a ter aquele objetivo. Quando a pessoa começa a fazer uma faculdade, por exemplo, ela pode pensar assim, daqui 5 anos eu vou me formar, ou ela pode pensar assim, não, daqui 5 anos eu vou estar formado, e o processo que eu estou fazendo dia após dia vai me levar a ter esse prazer de estar formado daqui 5 anos, tá? Então, são pensamentos, são formas de pensar, jeito de agir, que vai mudar o jogo para você. E a lei da atração, ela é maravilhosa no sentido de que fazer você se expor, fazer você entender que você precisa de uma ação, fazer você entender que você precisa de uma inspiração. E às vezes, para se inspirar, você precisa ser racional, você precisa ir lá, ir na concessionária mesmo sem ter a grana, mas imaginando que aquilo é possível e fazer com que coisas aconteçam para que aquilo se realize. É por isso que a gente tem quadro de visão, é por isso que a gente visualiza sempre, é por isso que eu sento todos os dias para escrever, para melhorar, para estudar, para ver, para que quando eu puder fazer o livro, né? Eu já estou estudando para ver quem pode corrigir, fazer a correção ortográfica, enfim, colocar dentro de um sistema que seja propício para o lançamento de um livro, enfim, tudo isso, tá? Pode ser que saia daqui 1 ano, pode ser que saia daqui 2 anos, não sei, mas eu já estou me preparando, tá? Estou abrindo o meu universo para que as coisas aconteçam. E é essa sacada, é esse o segredo que você tem que ter para você, tá? Então, usei o exemplo do Marcos, por quê? Porra, ele quer ir para a Lua? Ele quer viajar fora da atmosfera? O que eu posso fazer que vai me aproximar mais desse desejo? E quando eu faço isso, o universo entende, ele quer muito isso. Isso vai acontecer. Então, ele se desafiou bastante, ele fez bastante coisa, tem feito até agora. A probabilidade é que ele vai para 2023, 2025, mas ele já está totalmente preparado, ele já sabe todos os passos que ele precisa. Ou seja, o que ele está dizendo? Universo, eu quero realmente isso, estou me preparando para isso. Estou apto para quando isso acontecer, eu vou estar preparado. Então, pensa nisso, quais são as pequenas coisas que você pode fazer, quais são as pequenas ações, pequenos pensamentos, pequenas palavras, pequenos gestos, pequenas situações que você pode se expor, tá? Para que você possa trazer essa realidade antecipada para você e a partir disso realizar aquilo que você tanto deseja, tá bom? Se inscreve aí no canal, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que te
te encontrar nos próximos vídeos aí, que você esteja bem, esteja se cuidando e que esse vídeo tenha feito sentido pra você, tá? Qualquer coisa, entre em contato pelas redes sociais, que lá a gente conversa e consegue melhorar mais essa comunicação entre nós, tá bom? É isso. Grato aí aos novos inscritos e rumo aos primeiros 1000 inscritos, não esquece. Tamo junto, forte abraço, a gente se vê. Não esquece, pequenas coisas fazem sempre a diferença. Se Sofia um pouco, ele concede mais, tá bom? Tamo junto, forte abraço, valeu.